Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, deixe o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Meu Deus, glória sem fim só tu tens, Pai, em Cristo vejo a ti, vem O texto bíblico da carta de Tiago, capítulo 5, verso de número 14, tem sido mal interpretado pela grande maioria dos evangélicos atuais. E eu gostaria de fazer uma análise breve e exegética desse texto em apreço, ok? O texto de Tiago 5,14, tão conhecido, diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Atentem, meus irmãos, para alguns pontos relevantes no texto. O texto inicia dizendo: está alguém entre vós doente. É interessante que a palavra grega para doente ali, no texto grego koiné, não denota uma simples dorzinha de cabeça, não é? A palavra grega para doente no texto é asthene, que denota uma pessoa que está tão fraca, tão debilitada, tão doente, que ela não consegue levantar-se da cama, que ela não tem forças para sair de casa. Daí a razão dela chamar os presbíteros da igreja, não é? Ela está tão fraca, tão debilitada, que não consegue sair de casa, né? Então percebe que não é uma simples dorzinha de cabeça, ou porque estava andando na rua e tropeçou, machucou o dedão do pé, não é? E logo em seguida pede para alguém derramar o óleo e ungí-lo. Não, nada disso. O texto grego traz a ideia de alguém muito doente, muito debilitado. O texto continua: está alguém entre vós doente, chamem os presbíteros. Há um equívoco, especialmente dentro do movimento pentecostal, onde parece que existem alguns presbíteros, não é, que são mais poderosos, mais homens de Deus do que os outros, não é? E, portanto, lembro-me que quando fazia parte do movimento pentecostal, isso já existia, não é? Fazia-se filas no corredor da igreja e pessoas estavam ali ansiosas para receber a unção com óleo. E haviam alguns presbíteros que iam poucas pessoas. Em contrapartida, havia um presbítero muito conhecido em nossa igreja e aqui na nossa cidade, que o povo considerava tanto ele que uma fila enorme no corredor estava ali diante daquele presbítero. O texto diz assim: chamem os presbíteros da igreja. Note, não é apenas um presbítero, mas os presbíteros, plural. Não há nada no texto bíblico indicando para fazer filas no corredor da igreja. Isso é heresia. Note que a atitude de receber a unção com óleo parte sempre da pessoa doente. Ela está em casa e chama os presbíteros, os anciões da igreja, para receber a unção com óleo. O texto continua: chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo. Agora note um detalhe interessante. O óleo nos tempos bíblicos não tinha relação nenhuma com o óleo que nós temos hoje em dia. Esses óleos que tem nessas igrejas, né, em pequenos frascos, e geralmente são óleos de cozinhas, né, totalmente longe daquele óleo que aparece nos tempos bíblicos. O óleo nos tempos bíblicos tinha propriedades também medicinais. Por exemplo, textos como Isaías capítulo 1, verso 6, bem como a parábola do bom samaritano, não é? Onde ele aplicou azeite e vinho sobre as feridas do homem ferido no meio do caminho, conforme Lucas 10, a partir do verso 30. Portanto, o óleo tinha propriedades curativas, medicinais, nos tempos, seja veterotestamentários ou neotestamentários. Portanto, o óleo tinha propriedades curativas. É interessante porque o comentarista Russell Norman Champlin, citando um médico grego chamado Galeno, que disse assim: o óleo é o melhor de todos os remédios para a cura de corpos enfermos. Portanto, o óleo tinha um poder medicinal incrível. É por isso que o apóstolo Tiago diz: chama os presbíteros. Os presbíteros, portanto, vão trazer um remédio. É como alguém hoje está doente, né? Um membro de qualquer igreja está doente, e, portanto, ele chama os presbíteros da igreja, os anciões, inclusive o pastor da igreja local. E, portanto, além deles levar uma palavra, além deles orar sobre o enfermo, eles devem de levar um remédio, a fim de dependendo da dor
a doença, não é? A fim de que o remédio também ajude aquela doença, ajude aquele irmão que está debilitado a ser curado ou sarado. Não é? E, portanto, o que o apóstolo Tiago está incentivando é oração e remédio. Vocês devem de orar, mas não esqueçam de levar também o remédio. É interessante porque, segundo o comentarista Warren Wiersbe, ele diz que o conceito de ungir com óleo, no texto de Tiago 5,14, essa palavra ungir significa massagear. Portanto, os presbíteros deveriam de trazer o remédio, isto é, o óleo, e eles deveriam de ungir, ou seja, aplicar sobre o local da enfermidade, massageando. E o texto é muito interessante porque diz assim, ó, unja com óleo e a oração da fé, note, não era um remédio necessariamente que ia curar, mas a oração da fé salvará o doente. Não é sarará. Eu conheço pessoas que citam o texto de maneira errada, dizendo assim, a oração da fé sarará o doente. Não, a oração da fé, diz o texto, salvará. Por quê? Porque é muito provável que o doente daquela passagem de Tiago 5,14 adoeceu como consequência de algum pecado não confessado. Apenas um adendo, nem todo pecado é consequência, ou melhor, nem toda enfermidade ou toda doença é consequência de pecado. Assim como ensina os proponentes, os defensores da teologia da prosperidade, ok? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que naquele caso e naquele contexto específico, o que tudo indica que é muito provável, à luz daquele contexto, é que aquela pessoa adoeceu como consequência de um pecado não confessado. Os versos anteriores do capítulo 5, verso 14 da carta de Tiago, e os versos posteriores indicam exatamente isso. Portanto, eles deveriam de orar, deveriam de levar o remédio, e, portanto, a oração iria salvar o doente. Salvar do quê? Exatamente daquele pecado que ele não havia confessado. Daí os presbíteros estar ali, não é? A fim de que ele confessasse, a fim de que ele revelasse o pecado escondido. Portanto, meus irmãos, nós devemos de atentar para isso. Eu tenho dificuldade em entender que o óleo aplicado hoje nessas igrejas tem alguma conotação com a cura. Nos tempos bíblicos, o óleo, sim, ele era usado, era aplicado sobre pessoas, como, por exemplo, reis, sacerdotes e profetas. Não é? Era aplicado também sobre coisas. Os utensílios do tabernáculo, por exemplo, foram ungidos, foram consagrados. Porém, agora no Novo Testamento, esses símbolos foram abolidos por Cristo na cruz. E tem pessoas que querem voltar àquelas práticas judaizantes da época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, aos quais cumpriram-se em Cristo na cruz, conforme Paulo deixa claro em Colossenses 2, 16 e 17. Aquelas práticas eram apenas sombras das coisas futuras, faziam parte das leis cerimoniais. Hoje não há mais necessidade, ok? Espero ter os ajudado. Abraço.